Olá, professor Antônio Sérgio, muito bom ter você aqui. Dicas do Guia Prático do SPED Fiscal, nós estamos agora na nossa dica número 3. Dica número 3, você que não viu aí as dicas anteriores, dá uma olhadinha no meu canal, tanto do YouTube como do podcast, você vai ter acesso às outras dicas. Nessa dica, nós estamos agora na página 13 do Guia Prático. Você imprimiu o Guia Prático que eu sugeri? Imprimiu? Então depois você vai dar uma lida com calma, tá? Lembra que eu estou fazendo aqui um resumão das informações do Guia Prático, mas depois você vai ler com calma. Aqui na página 13 começa o capítulo 2, e o capítulo 2 trata do seguinte: informações para a geração dos arquivos da AFD do ICMS-PI. Aqui no capítulo 2 nós temos algumas seções, seção 1 que fala dos blocos, seção 2 fala dos registros a serem apresentados, né, perfil do informante, seção 3 fala do preenchimento dos campos e seção 4 do detalhamento dos registros. Então vamos dar uma lida agora com calma aqui em todo esse material. Então na seção 1 dos blocos, ele vai dizer o seguinte: entre o registro inicial, registro 0000, e o registro final, 9999, o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. A apresentação de todos os blocos na sequência, conforme tabela abaixo, que tem aqui a descrição dos blocos, é obrigatória, sendo que o registro de abertura do bloco indicará se haverá ou não informação. E logo abaixo, aqui na página 3, a gente tem a tabela que vai trazer bloco 0, bloco C, bloco D, bloco E, bloco G, bloco H, bloco K, bloco 1 e bloco 9. Traz um resumo aqui dos blocos que compõem a escrituração do ICMS-PI. Depois fala da organização dos blocos, o próximo tópico. Os blocos devem ser organizados e dispostos na sequência estabelecida no ato COTEP, ou seja, inicia-se com bloco 0 e seus registros, na sequência o bloco C e depois o bloco D e os outros blocos. Ao final, o bloco 9, que encerra o arquivo da EFD, do ICMS e do IPI. Quando a EFD for digitada diretamente no PVA, os registros de abertura e fechamento do bloco serão gerados automaticamente e não serão visualizados. Aí depois tem um outro tópico falando dos registros. Os registros são compostos de campos que devem ser apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no layout do respectivo registro, com todos os campos previstos, independentemente de haver ou não informação a ser prestada naquele campo. Dentro da hierarquia, a ordem de apresentação dos registros é sequencial e ascendente. Todos os registros, com observação de registro obrigatório, devem constar do arquivo. Depois ele traz aqui algumas observações. Já falei para vocês que eu estou fazendo esse vídeo na minha casa, né, gente? E a minha casa tem vizinhos, e os meus vizinhos têm cachorro, então vocês não estranhem se ouvirem aí uns latidos aí, é música de fundo, os latidos dos cachorros dos meus vizinhos aqui. Vamos lá, observações. Os registros que contêm a indicação ocorrência 1 por arquivo devem figurar uma única vez no arquivo digital. Os registros que contêm itens de tabelas, totalizações, documentos podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situação. Esses registros trazem a indicação ocorrência vários por arquivo ou ocorrência 1 por período, ocorrência vários por período. Outra observação: um registro pai pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação ocorrência vários por arquivo. Um registro dependente, registro filho, detalha o registro principal e traz a indicação ocorrência 1.1, 1. Significa que somente deve haver um único registro filho para o respectivo registro pai. Ou a ocorrência 1, N, significa
que pode haver vários registros filhos para o respectivo registro pai. Outra observação, a geração do arquivo requer a existência de um registro pai quando houver um registro filho. São mutuamente excludentes os registros referentes à apresentação de documento na íntegra ou em resumo. Quando eu estou apresentando uma informação na íntegra, não apresento o resumo. Quando apresento o resumo, não apresento na íntegra. Então, uma opção exclui a outra. Depois vamos aqui para a subseção, o item 3 aqui, que ele fala da organização, estamos no capítulo 2, hein? Organização dos registros dentro dos blocos. E ele vai nos dizer o seguinte: dentro de cada bloco, os registros devem ser dispostos de forma sequencial e ascendente, conforme estruturados. Devem ser apresentados e agrupados todos os registros do mesmo tipo existentes no período. E após o término daquele documento, na sequência, serão apresentados os demais registros. Exemplo: se uma empresa utiliza notas fiscais modelo 1 ou 1A e cupom fiscal, devem assim dispor os registros no arquivo. Para cada modelo 1 ou 1A, informar o registro C100 e seus respectivos filhos. E após informar, por equipamento, ECF registros C400 e seus respectivos filhos. Deve haver correlação entre os modelos de documentos fiscais e os registros da EFD correspondente, ou seja, é vedada a apresentação de informação de documento fiscal em um registro diverso do estabelecido para aquele modelo. Exemplo: recebimento ou emissão de um conhecimento de transporte, registro D100. Ou seja, ele quer dizer aqui o seguinte: eu não consigo lançar um conhecimento de transporte lá no bloco C, porque é o bloco C onde eu lanço nota fiscal. Serviço prestado na esfera estadual é bloco D, por isso que ele está falando aqui registro D100. Outro exemplo: venda por meio de nota fiscal eletrônica. Tem que lançar onde? Registro C100. Então, cada documento tem um bloco certo para a informação ser lançada. Aí depois temos aqui alguns layouts, alguns exemplos de layout. E depois vamos para outra seção. Nós estávamos aqui na seção... Estamos aqui na seção 1. Cadê a seção 2? Seção 2... que vai estar... Tem muita página aqui, gente. Isso é estudar guia prático, tá? A gente tem que ir olhando para entendendo. Seção 2, está aqui, já está na página 20. Registros a serem apresentados, perfil do informante. O que ele diz aqui na seção 2 do capítulo 2? Os fiscos estaduais determinam o enquadramento dos estabelecimentos nos perfis de apresentação dos arquivos. O preenchimento de registro está condicionado ao perfil de enquadramento das pessoas jurídicas e produtores rurais, de acordo com as operações de entrada e saída ocorridas no período. Regra geral: perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. Perfil B trata das informações de forma sintética. Perfil C é mais sintético que o perfil B. Depois, seção 3 do capítulo 2, preenchimento dos campos. Aí ele vai falar aqui para campos alfanuméricos representados por C, podem ser usados todos os caracteres. E todos os caracteres aqui da tabela ASCII, ASCII 2. Depois ele diz: todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta, onde neste caso este tamanho distinto prevalecerá. Não poderão ser informados espaços em branco no início ou ao final da informação. Para campos numéricos representados por N, podem ser usados algarismos das posições de 48 a 57 da tabela ASCII 2. Para campos numéricos, nos quais há indicação de casas decimais, aí ele vai explicando aqui as indicações das casas decimais, de como preencher as casas decimais. Então, seção 3, preenchimento dos campos. E seção 4, finalizando aqui esta parte do capítulo 2, detalhamento dos registros que compõem a EFD.
ele vai dizer o seguinte: em relação ao layout previsto nesse ATCOTEP 9 de 2008, foram acrescentados neste guia colunas de obrigatoriedade de preenchimento dos campos, né? Preenchimento dos campos com as especificações abaixo. O O, letra O, significa que o campo deve ser preenchido. Depois o OC significa que o campo deve ser preenchido sempre que houver a informação. Então O significa obrigatório, OC, obrigatório se existir aquela informação. Então aqui a gente viu o capítulo 2, né, o finalzinho aí do capítulo 2 do Guia Prático. Fomos até a página 22 desse guia que nós estamos analisando. E daqui a pouco eu volto com vocês para outra dica, lembrando de se inscrever aqui no meu canal, de visitar lá a minha página do YouTube, ou de visitar o meu canal no podcast, e de compartilhar essas informações com a sua equipe, com seus amigos aí, com a sua turma. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Tchau, gente.